A paz do Senhor para todos vocês. Eu me chamo presbítero Valdemir e venho nesse momento mais uma vez convidar a todos vocês para mais uma leitura diária, irmãos, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Eu convido a vocês a gente fazer assim um breve comentário sobre essa passagem. Eu quero ler para vocês o verso 1, o verso 2 e o verso 3, que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais, e dais segundo os homens. Louvado seja Deus. O que é que Paulo, irmãos, ele estava dizendo para aquele povo? Ou a que ele se refere aqui nesse texto? Paulo, ele está se referindo ao povo da cidade de Corinto, e ele vai dizer que ele não pode pregar para eles ou falar para eles coisas espirituais, porque ainda eles eram carnais. Por isso que Paulo ele vai usar a figura de uma criança, porque uma criança, ela nascendo, ela não pode comer um feijãozinho, pode? Não. Ela não pode comer um pirão, pode? Não. A criança ela vai se alimentar simplesmente de leite, e é outro que ele vai usar no versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportar. Mas por que ainda eles não podiam suportar o alimento sólido da qual Paulo estava falando? Paulo estava falando das coisas espirituais, da genuína palavra de Deus, do alimento sólido, né? Por que Paulo ainda não podia pregar isso para eles? Porque ele ainda havia no meio deles ciúmes, havia no meio deles contendas, e isso é de pessoas carnais, não de pessoas espirituais, irmãos. Paulo continua dizendo que vocês dizem que é de Apolo, outro que é de Cefas, outro que é de Cristo, outro que é de Paulo. Aí ele faz a pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Não é? Paulo é que ele está ensinando a eles, irmãos. Paulo diz: ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Paulo aqui sempre ele aponta para Cristo. Paulo aqui sempre ele tira a sua figura. Paulo aqui sempre ele dá, não é, o propósito que é a cruz, que é Cristo o crucificado. Foi por isso que Paulo não pôde dar o alimento sólido àquele povo de Corinto. Porque, irmãos, o crescimento quem dá é o Senhor. Continue plantando a palavra de Deus, continue pregando a palavra de Deus, porque o crescimento quem vai dar é Deus. E que Deus abençoe, que Deus continue te usando como instrumento em suas mãos, que Deus abra o teu entendimento, mas que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Fica todos na paz, em nome de Jesus.